Fala pessoal ligado no Estação Enfermagem, tudo bem? Eu sou o Thiago Santos e a aula de hoje é sobre anotação de enfermagem. Muitos profissionais da área da saúde têm dúvida do que deve relatar, do que deve conter a anotação de enfermagem. Eu devo colocar o paciente descrito de fórmula céfalo-caudal? Paciente consciente, orientado, ou eu devo colocar somente a minha assistência, o que eu realizei de forma assistencial ao meu paciente? Então, muitos profissionais têm dúvidas em relação a isso. Então, nós preparamos essa aula para que você tire todas as suas dúvidas em relação à anotação de enfermagem. Lembrando que a anotação de enfermagem é o seu respaldo. Toda assistência garantida e prestada ao seu paciente deve estar contida na sua anotação de enfermagem. Não se esqueça disso. É algo muito simples, mas nós vamos citar aqui, passo a passo, como você deve realizar uma anotação de enfermagem de forma correta. Então, antes de tudo, vamos entender o que é anotação de enfermagem. Então, a anotação de enfermagem tem o objetivo de registrar as informações inerentes indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva e completa. Então, tudo que acontecer ao seu paciente, você deve colocar de forma clara, mas objetiva, sem rodeios, mas que quando um profissional analisar a sua anotação, saiba que a sua assistência ela foi garantida de forma clara. Então, sem rodeios, direto ao ponto, o que você prestou de cuidados ao seu paciente? Você medicou? Você trocou o curativo? Você trocou algum dispositivo? O paciente relatou alguma dor? Então tem que ser de forma clara e objetiva. Mas para a gente entender isso um pouco mais claramente, vamos entender quais são os objetivos? Então os objetivos são atender às legislações vigentes, garantir a continuidade e qualidade da assistência, ou seja, o paciente ele foi cuidado por você e outro funcionário, outro profissional vai ali continuar a assistência deste paciente. Então precisa ter uma sequência, uma continuidade da assistência. Segurança do paciente. Então isso é um respaldo para o paciente. Ele está sendo cuidado. Isto é para a própria segurança dele. Ensino e pesquisa, auditoria. Então, todas as anotações de enfermagem que você realizar vai ser auditado, vai ser analisado se você prestou a qualidade da assistência ao paciente, se o hospital ele tem tido cuidado com todos os seus profissionais, garantindo ali que todos eles cuidaram, que tem assistência prestada ao paciente. Porque olha só o último item, proteção dos profissionais e clientes em casos jurídicos. Muitas vezes o paciente ele pode prejudicar o hospital com alguma defamação, colocando ali em questão que o funcionário de tal, fulano de tal, não prestou assistência, não deu a medicação, não realizou o curativo, não prestou cuidado. Então a anotação ela é a garantia de que você realizou assistência. Então isso é um documento. Leve isto muito a sério. Muito a sério. Isto é um documento da assistência que você garantiu ao seu paciente. Então, se ele vir contra você depois, olha, eu fiz a minha anotação, eu prestei o cuidado, eu troquei o curativo, eu fiz a medicação, eu aferi os sinais vitais antes, está relatado aqui. Foi por ordem médica, então isso você tem que ter a consciência de que é um documento, é um respaldo legal, jurídico. Ok? Agora, o que deve então mais conter ali? O que deve conter na sua anotação de enfermagem? Letras legíveis, isso é muito importante. Forma clara, letra legível. Muitos profissionais acabam não prestando atenção, fazem na pressa, a letra fica horrível, não dá para entender nada. Então isso é muito importante, letra legível. Anotações claras, objetivas e cronológicas. Então, desde o começo da sua assistência, 7 horas da manhã, 7h30, 8, 9, 9h30, 10 horas, 11, então deve ser realizada de forma
cronológica. Assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro. Pulei um item, mas estou voltando aqui, devem ser precedidas de data e hora. Abriu a anotação de enfermagem, teve abertura ali do papel do registro, coloca a data, o cabeçalho e também a partir do momento que você começar a assistência, coloque o horário de cada assistência prestada. Observações efetuadas e cuidados prestados. Sinais e sintomas observados. Então, na hora da aferição dos sinais vitais, teve alguma alteração? O que foi? Hipertensão? Hipertermia? Hipotermia? Anote, descreva. Isso é importante na anotação. Orientação fornecida ou informação obtida. Então, se você orientou o paciente em relação a não mudar de decúbito, a não mexer no curativo que você acabou de realizar, ou de repente o paciente relatar alguma coisa para você em relação ao cuidado que você prestou a ele de algum procedimento. Administração ou não da medicação. Quando não administrada, o porquê. Justificar, então, o porquê não foi realizada. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Então, isso é muito importante, ok? Antigamente, na minha época, por exemplo, há mais de 10, 12 anos atrás, eu realizava, por exemplo, puncionado, acesso venoso no membro superior direito. Então, eu colocava puncionado AVP e também no membro superior direito, MSD. Então, isso não é mais permitido. Então, deve ser colocado puncionado, acesso venoso em membro superior direito, com gel com número tal, na fossa cubital, ou no dorso da mão, e assim por diante. As abreviações hoje em literatura que são aceitas, por exemplo, nas cirurgias, então posso colocar IRC, insuficiência renal crônica, por exemplo. Então, somente abreviaturas que são legais, permitidas. Isso é importante você saber. E não conter rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaço. Lembre que isso é um documento, então quando você preenche, não deve ter espaço e no final assine, carimbe. O que deve anotar? As anotações de enfermagem devem ser registradas em formulários, documentos, com cabeçalho devidamente preenchido com os dados completos do paciente, de acordo com os critérios estabelecidos na instituição. Então, cada instituição tem uma forma diferente, mas a maioria usa da mesma forma. Então, o paciente ele tem etiqueta, onde deve ser preenchido ali no cabeçalho. Então, a etiqueta ela já contém ali nome, prontuário, registro, data de nascimento, a data de internação, qual que é o diagnóstico médico do paciente. Agora, se faltar alguma informação, deve ser preenchida manualmente. Todo registro, todo paciente que chega na clínica deve conter, então, ali a abertura do registro com cabeçalho devidamente preenchido. Para você realizar a sua anotação de enfermagem, precisa também de um roteiro. Quais são as situações ali que você deve realizar a anotação de enfermagem? Dá uma olhada que nós preparamos aqui um roteiro para que você esteja sintonizado e saiba ali quais são as situações, quais são os momentos que você deve realizar a sua anotação de enfermagem. Então, olha só, admissão. Na admissão sempre, pessoal, sempre, isso não tem segredo. Nome completo do paciente, como ele chegou, se ele chegou deambulando, se ele chegou em maca, se chegou em cadeira de roda. Outro roteiro aí, pré-operatório. Então, quais foram os procedimentos realizados no pré-operatório, conforme a prescrição da rotina, se o paciente estava em jejum, se teve alguma orientação prestada ao seu paciente, se precisou fazer esvaziamento da bexiga, se foi realmente realizado algum pré-anestésico. Agora, outro roteiro, transoperatório. Teve ali recepção no centro cirúrgico e foi encaminhado à sala cirúrgica. Muitas vezes o paciente ele chega, fica na RPA esperando a conversa com o anestesista, a conversa com o cirurgião. Aí ele é realizado a punção venosa e depois ele é encaminhado ali ao centro cirúrgico. Muitas vezes o anestesista ele já faz ali alguma anestesia, algum pré-anestésico para relaxar o paciente. No pós-operatório, posicionamento no leito,
sinais e sintomas observados, características e local do curativo cirúrgico, instalação e retirada de dispositivos, encaminhamento e transferência da unidade de alta hospitalar. Então, muitas vezes o paciente ele saiu da clínica, ele foi lá para o centro cirúrgico, realizou a cirurgia e no pós-operatório ele pode voltar para a clínica ou ele pode ter alta ali mesmo da recuperação pós-anestésica. Transferência e unidade de setor. Então, o que a gente deve notar? Qual o motivo da transferência? Qual foi a data e o horário? Setor do destino e forma de transporte? Foi em maca? Foi em cadeira, por exemplo? Quais foram os procedimentos e cuidados realizados com o paciente? Então, sempre você, quando vai passar plantão, transferência de setor, você tem que colocar os cuidados que foram prestados com o seu paciente. Olha, foi trocado tal curativo, foi puncionado em tal braço, repuncionado, porque passou das 72 horas, porque não estava com boa infusão, ou tinha sinais flogísticos. Isso é muito importante, porque muitos profissionais, infelizmente, pecam na hora da transferência do seu paciente de setor. Não passam os procedimentos e a assistência que foi prestada ao seu paciente. Então isso fica um alerta, porque quem recebe acaba sofrendo porque não tem essas informações. Não tem nada descrito para dar continuidade na assistência. Então isso é motivo de preocupação. Se você faz isso, não faça mais, porque você pode também receber pacientes com falta de informação. Então aqui fica um alerta, é muito importante. Escreva, relate tudo que você fez ao seu paciente, passe o plantão corretamente. Isso é muito importante. Agora, no momento de alta, por exemplo, qual foi a data e o horário? Quais foram as condições de saída? Ele saiu deambulando, foi de maca, foi de cadeira de roda, foi feito algum procedimento anteriormente, antes da alta? Teve alguma prescrição? Foi orientado em relação a algum curativo, na questão da troca do curativo? Foi enviado algum material, por exemplo, o médico disponibilizou, o hospital disponibilizou algum material ali, então ele foi orientado quanto a isso? Deve ter na anotação. Importante sempre que o registro real do horário da saída. Então, muitas vezes, o auxiliar coloca lá horário de saída 11h10, mas o paciente ele está lá na clínica, ainda não retirou acesso venoso, mas para adiantar, já colocou horário. E muitas vezes o paciente ele pode ter uma hipoglicemia, ele pode ter uma hipotensão, e aí você já escreveu o horário, você vai razorar? Então é muito importante. Muitos profissionais acabam perdendo a linha em relação a isso. Mas por que você anotou o horário antes da alta? Então isso é importante para você não ter problemas. Coloque exatamente o horário que este paciente saiu. Isso é muito importante e você pode se prejudicar se você colocar o horário antecipadamente, tomar uma chamada de atenção do seu enfermeiro, ou se você enfermeiro ali está garantindo assistência, porque muitas vezes você assumiu ali com seu quadro de funcionários ali, o que você vai prestar depois ali para a sua gerência, para a sua supervisão. Então você é o exemplo. Então você deve colocar exatamente o horário da alta que este paciente saiu da sua clínica. Óbito. Então isso é muito importante também. A assistência prestada durante a constatação, qual foi a data e horário, identificação do médico que constatou, o paciente vai para a SVO, ou o paciente ele tem um diagnóstico definido, qual foi a causa da morte exatamente, ou ele vai para a SVO. Então, deve conter isso também na anotação de enfermagem. Quais foram os procedimentos pós-morte? Higiene, tamponamento, encaminhamento do corpo, dieta, por exemplo. Indicar dieta oferecida. Qual foi? Geral, leve, branda, pastosa, hipossódica para diabéticos, dieta por sonda. Qual foi o tipo de dieta? Ele teve aceitação, aceitou, então anote. A dieta foi por sonda, nasointeral, então anote. Dieta zero, por exemplo, ele vai realizar alguma cirurgia ou vai realizar algum exame, então coloque, anote, é importante. Diurese, ausência ou presença de diurese, foi na sonda ou realmente está realizando ali balanço hídrico, tem que medir, mensurar em ml, isso é importante. Características, qual foi a coloração, cor, odor.
Presença de anormalidades, teve hematúria, piúria, disúria. Teve uma dica muito importante aqui no canal quando a gente fala do sistema urinário. Se você ainda não viu essa aula, essa dica, veja aqui na nossa playlist. Vamos deixar na descrição para que você aprenda e reveja quais são as terminologias utilizadas para o sistema urinário. Isso é muito importante, é um dos mais utilizados. Então, tome nota. Evacuação, outro roteiro, né? Então, episódios. Quais foram os horários que esse paciente evacuou? Qual foi a quantidade, a consistência? Foi pastoso, líquido, semipastoso? Qual foi a via de eliminação? Foi pelo reto? Foi, de repente, por uma bolsa de colostomia? Então, você deve anotar. Características, então, qual foi a coloração da evacuação? Tem cheiro, né? Então, odor, consistência. Então, sempre deve anotar, certo? Então, isso é muito importante. Outras coisas, né, em relação ao nosso roteiro, mudança de decúbito para evitar que o paciente tenha lesão por pressão. Então, muitas vezes, por protocolo da instituição, deve ser mudado o decúbito de 2 em 2 horas, por exemplo. Higienização, foi realizada higiene oral no paciente, porque muitas vezes o paciente não consegue realizar sozinho, né? O paciente em UTI, por exemplo, deve ser realizada higiene oral. Qual foi o tipo de higienização que você realizou? Cuidados com o couro cabeludo, higiene íntima, foi realizado ou não? Higiene oral, curativo. Qual é o tipo de curativo? Oclusivo, aberto? Muito importante, deve anotar. O dreno, né? Então dreno de Portovac, Penrose, dreno de tórax. Existem tantos tipos de dreno, então deve colocar o aspecto, troca, foi trocado o selo d'água ou não? Deve anotar. Acesso venoso periférico. Qual foi o membro que este paciente está com acesso venoso? Foi no membro superior esquerdo, membro superior direito, membro inferior esquerdo ou direito? Deve anotar. Paciente relata dor. Então, qual que é a intensidade da dor? Então, escreva isso. Foi medicado conforme prescrição? Se o paciente tivesse dor, muitas vezes o médico colocou lá dipirona ou morfina, se necessário. Então, anote o que o paciente refere, com a intensidade, e que foi medicado conforme prescrição médica, avisado a enfermeira tal, informado o médico tal e assim por diante. Intercorrências. Quais foram as intercorrências que o paciente teve no plantão? O paciente teve uma parada cardiorrespiratória? O paciente teve uma hipoglicemia? Então isso é importante, nós devemos colocar quais foram as intercorrências que o paciente passou no plantão. A administração de medicamentos. Foi realizada medicação tal, conforme a prescrição tal, item tal. Cheque na prescrição e anote também quando foi realizado. Lembrando que sempre de ordem cronológica. Isso é muito importante, a gente estabelecer um roteiro para que seja realizado a anotação de enfermagem de forma clara, objetiva. Isso é muito importante. Agora nós colocamos aqui alguns exemplos de anotação. Como você deve realizar? Dá uma olhada na tela. Então, olha só, por exemplo, um tipo de anotação aqui é 7 horas. Admitida na unidade, proveniente do pronto-socorro, deambulando e acompanhada pela mãe. Então, a pressão arterial 110 por 80 milímetros de mercúrio e temperatura 38 graus. Orientadas quanto às rotinas do setor. Então, o nome do profissional, aqui em Joaquim Ribeiro, Joaquim Frederico Ribeiro, com Corém, auxiliar de enfermagem, olha só, deve preencher até o final com risco. Então não deve ter nenhum tipo de espaço. Continuando, então olha só, 7h30, realizada punção venosa no dorso da mão esquerda com gel com número 22, conforme prescrição de enfermagem, instalados item 1 e 2 da prescrição médica. De novo, o nome do profissional, Corém, e riscando até o final. Às 8 horas, mensurado temperatura 36,8. Relata ter aceitado toda a dieta. Entre parênteses, você pode escrever, foi o desjejum, almoço? Então descreva qual foi. De novo, o nome do profissional, Corém, e risca até o final. Aí às 9h30, apresentou temperatura 38,2. Comunica a enfermeira Dona Maria de Lourdes. Assina de novo. Em jejum desde as 22 horas.
Realizada a tricotomia em região perianal, nome de outra profissional aqui, né? Então deve constar sempre quem está na assistência sempre deve anotar, tá? Encaminhada ao banho de aspersão, retirada a prótese dentária e colocadas as roupas do centro cirúrgico. Então veja, essa anotação começou às 10h30 da manhã. Nome da profissional, Corém, e riscando até o final. 11 horas. Pressão arterial de 130 por 80 milímetros de mercúrio. Temperatura 36,3, respiração 20. Administrado item 3 da prescrição médica, encaminhado ao centro cirúrgico em Maca. Então, nome da profissional, Corém, e riscando até o final. Então, perceba, a anotação de enfermagem é algo simples, sucinto. Eu não devo colocar que o paciente está consciente, o paciente está orientado, contactuando, qual é a situação céfalo-caudal do meu paciente. Eu devo descrever apenas o que foi realizado com o meu paciente. Então, se você é enfermeiro que está acostumado a fazer evolução de enfermagem porque é o seu papel, você deve colocar ali céfalo-caudal, o que você realizou, exame físico ou não. Agora, a anotação de enfermagem é somente os cuidados prestados com o paciente, de forma clara e objetiva. Então, isso é muito importante, certo? Espero que você tenha gostado da aula. Colocamos aqui, enfatizamos as principais partes que devem conter a anotação de enfermagem. Tudo que é mais importante nós tentamos abordar aqui de forma clara para que você tome nota e realize a partir de agora uma boa anotação de enfermagem. Se ligue nas dicas que nós demos aqui para você. Seja um bom profissional e, acima de tudo, responsável. Nunca faça anotação de lápis também. É um documento, é sempre caneta. Dependendo do plantão, alguns hospitais no período da manhã e tarde usam caneta azul ou preta e durante o período noturno com caneta vermelha. Então depende muito de cada instituição. Tem hospital que faz com um tipo de caneta só. Então pode acontecer, mas tem que seguir as regras do plantão, aliás, as regras da instituição. Isso é muito importante. Seja responsável e tenha o seu respaldo na anotação de enfermagem, ok? Então, se você gostou da aula, dá um like no vídeo, espero que tenha ajudado você. Se ajudou, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva no canal, clique no sininho para que você ative as notificações. Sempre uma postagem de estação você recebe na hora, assim que for postado. Nós temos aqui muitos seguidores no YouTube, tem compartilhado, isso é ótimo. Então continue compartilhando para que as pessoas elas tenham mais informações. Nós temos que crescer juntos. Então ajude o canal a crescer, a se fortalecer para continuar ajudando profissionais como você que está recebendo essa informação. Ok? Siga nossa página no Facebook também, facebook.com/Estação Enfermagem. Então nós temos várias postagens, lives que também são transmitidas aqui no YouTube, mas seja também um seguidor do Facebook. Nós temos outras postagens lá interessantes para você. É importante que você siga e tome nota. Também o nosso Instagram, @Estação Enfermagem. Siga as nossas postagens e principalmente dicas de 1 minuto, ok? Então vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.